pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é a regra do produto e a regra do quociente. Derivada de um produto não é o produto das derivadas, nem a regra do quociente é isso. Quando eu tenho que uma função é o quociente de outras duas, não basta derivar o numerador e dividir pela derivada do denominador. Vamos acompanhar como que são as regras do quociente e do produto? Vamos aprender? Regra do produto. O que a regra do produto diz? Muito cuidado, se você acha que quando eu tenho uma multiplicação basta derivar um e multiplicar pela derivada da outra, não é verdade. Quando eu tenho a soma de duas funções, basta derivar uma e somar com a derivada da segunda. Mas, quando eu tenho produto de duas funções, eu tenho, então, a regra do produto. Derivar um produto é, mantenha a primeira e multiplica pela derivada da segunda, soma a derivada da primeira vezes a segunda, tá? Então, isso daqui é a regra do produto, muito cuidado. Vamos ver como que faz a prova, né? Por que que essa regra é assim? Então, eu vou fazer por definição, ó. Derivada da U é fazer o acréscimo em x, subtrair pela função e dividir por h. Então, eu tô usando aqui a definição de derivada, tá? Se você não sabe a definição de derivada, pega aí o primeiro vídeo que é derivado, o primeiro vídeo dessa playlist que tem, tá? Então, vamos ver. Eu tenho, então, esse numerador. Para eu mostrar a regra do produto, eu uso um artifício matemático que é o seguinte. Eu subtraio e somo um mesmo valor. Observe que, quando eu faço isso, eu estou somando zero, ó. Esse valor e esse aqui, ó, eles são opostos, olha. Eles são iguais, só com sinais opostos. É a mesma coisa de eu somar zero, então eu não estou alterando a minha igualdade. Então, eu uso esse artifício matemático de subtrair e somar um mesmo valor, que eu mantenho a igualdade, ó. Isso é igual a isso, tá? Por que que eu fiz isso? Porque aí agora eu vou fazer um agrupamento e eu consigo mostrar a minha regra. Que agrupamento é esse? Observe que nesses dois primeiros aqui aparece f de x mais h, então eu coloquei em evidência. Sobra g de x mais h menos g de x sobre h, tá vendo? Então, nos dois primeiros, eu coloco f de x mais h em evidência. Nos dois últimos, eu coloco g de x, ó, o g de x se repete, então eu coloco g de x em evidência. Então, eu vou ter o quê? F de x mais h menos f de x, deixo o h aqui porque eu coloquei o g em evidência. Limite de uma soma é a soma dos limites. Limite de um produto é o produto dos limites desde que eles existam. E nesse caso, todo mundo aqui vai existir, tá? Quando h tende a zero, sobra f de x. Quando h tende a zero aqui, isso é a definição de derivada de g. Aqui é a definição de derivada de f e sobra um g de x aqui, tá? Então, se eu tenho duas funções que as duas são deriváveis, tá? Eu tenho, então, que o produto é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. E aí, eu mostrei aqui a regra do produto, tá? Vamos fazer um exemplo aqui da regra, usando a regra do produto. Olha como que fica. Eu tenho, então, duas funções multiplicadas, deriváveis as duas, e elas a gente vai derivar usando a regra da potência e da soma e do produto, tá? Então, tem um produto. O que eu faço, então? Na regra, fala que é para eu manter a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. Como que eu derivo isso daqui? Regra da potência, ó, x à quarta derivada, 4x ao cubo, menos x ao quadrado derivado, 2x, tá? Mais, ó, agora eu vou derivar a primeira. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de uma constante, 2 é constante, derivada da constante 0. Mantenho a segunda função, tá? Então, o que eu fiz? Mantive a primeira, derivei a segunda. Derivei a primeira,
mantive a segunda. Ah, professora, eu preciso usar distributivo aqui? Se você quiser achar a resposta do livro, use, mas eu deixo assim, tá? Só se eu precisar de fazer um estudo do sinal e tal, aí eu saio multiplicando. Mas pediu para achar a derivada, eu deixo desse jeito, né? Fica mais fácil, inclusive, de ver se usou a regra corretamente, tá? E agora, gente, nós vamos ver a regra do quociente, tá? Que é a segunda parte dessa videoaula. Então, vamos pegar aqui. Regra do quociente. O que a regra do quociente diz? Se eu tenho o quociente de duas funções, a função u é definida pela função f dividido pela função g, lembrando que a g não se anula, né? Eu quero os valores que não se anulam, que a g não se anula. O linha. Como que fica a derivada de uma função que é um quociente? Não basta derivar em cima e derivar embaixo. Não é isso. Fica assim, ó. Mantenha de baixo elevado ao quadrado. Em cima, no numerador, você vai colocar a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Então, quociente de duas funções. Derivar isso, regra do quociente. A de baixo fica ela própria ao quadrado. A de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Como que faz a prova disso? Vou usar a definição. Limite de h tendendo a zero, com o acréscimo, a função u, sem o acréscimo, sobre h, usando a definição de derivada. O que eu faço aqui? Eu tiro o mínimo múltiplo comum no numerador. O mínimo múltiplo vai ser g de x mais h vezes g de x. Tirei o mínimo aqui no numerador. Depois que eu tirei o mínimo, observe que eu deixei o 1 sobre h aqui, só porque senão ia ficar dois riscos grandes de divisão aqui e não ia ficar bom, tá? De fração, né, de racionalidade aqui, então não ia ficar bom. Aí, o que eu faço aqui, ó? Tá vendo esse numerador aqui? Eu vou usar o mesmo artifício de antes da regra do produto. Só que agora eu vou subtrair f de x, g de x e somar o mesmo valor. Quando eu faço isso, eu não altero em nada. Eu tô somando zero, na verdade, tá? Então, quando eu faço isso, aí por que eu faço isso? Vamos ver agora, olha. Quando eu fiz isso, eu observei que eu tenho algumas coisas aqui em comum, olha. Repare que o g de x, ele aparece aqui, ó, nos dois. O que eu faço? Coloco o g de x em evidência. Aqui, eu já coloquei esse denominador para fora, ó, em evidência, e o h que estava aqui, eu já passei ele nos dois casos, tá? Só para economizar tempo mesmo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Nesse fator e nesse, eu deixei g de x em evidência, nesses dois primeiros. Nesses dois últimos, o f de x que aparece, tá vendo? Então, eu deixo o f em evidência. Então, fica g e g mais h. G de x mais h. Só que aqui, eu vou pegar, tá vendo que tá menos? Então, eu deixei o menos do lado de fora, então fica menos. Eu peguei esse, menos esse, ó. Tá vendo? Quando você multiplica, fica menos esse vezes f, ó, tá aqui. Menos com menos dá mais, então fica mais g vezes f, ó, mais g vezes f, tá? Por que eu deixo assim? Pra achar a regra, gente, olha. Quando eu faço assim, agora eu vou fazer o h tender a zero. Quando o h tender a zero, eu tenho que g de x mais h e g de x vai ficar g de x e g de x. Isso daqui vai dar a derivada da f, ó. Derivada da f vezes a g. Menos, tá vendo? Porque eu já deixei com menos? Menos a f. Isso daqui é quem? G', tá? Então, eu cheguei na regra do quociente, ó. De baixo tá ao quadrado. Ó, a regra aqui, ó. A de baixo ao quadrado, a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. E aí, eu fiz o quê? Eu mostrei a regra do quociente, tá? Vamos fazer um exemplo. Olha como que operar com essa regra é super simples. Quem é a derivada dessa função? Eu vou manter a de baixo, só que elevado ao quadrado. No numerador, eu vou colocar quem? A função de baixo, mantida, vezes a derivada da de cima. Derivar 2x à quarta vai ficar 2, se mantém. X à quarta derivada, 4x ao cubo, regra da potência, mais 3 derivada, é uma constante, derivada zero, menos
Tô usando a regra do quociente. A de cima vezes a derivada da de baixo. Derivar x ao quadrado, 2x, mais derivar 5x, 5 vezes derivada de x, que é 1, tá? E aí, a gente deixa... Eu gosto de deixar assim, ó, desse jeito, tá? Porque eu enxergo se eu fiz certo e tudo. Se você quiser multiplicar aqui, usar distributividade, somar, agrupar, muito bem. Muito cuidado aqui, gente, para esses parênteses. Muitas pessoas erram porque não colocam os devidos parênteses e aí fica erro, tá? Então, não deixe erro. E uma última proposição aqui, que é muito interessante, é que se for função x elevado a menos n, um n negativo, né, menos n com n natural, a derivada é a mesma regra da potência. O menos n passa multiplicando e eu subtraio 1. Como que eu provo isso? X elevado a menos n não é 1 sobre x a n? Eu vou usar a regra do quociente nessa função. Como que fica? A de baixo ao quadrado, a de baixo vezes a derivada da de cima, a derivada de uma constante é 0, menos a função de cima, vezes a derivada da de baixo. Derivar um x a n é a regra da potência, ó, nx, n menos 1. E aí, eu tenho quem? Menos n, que dá 0, né? X elevado a n menos 1. Aqui no denominador fica x elevado a 2n. Então, mantenho menos n, ó. Potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, mantive esse expoente, ó, n menos 1, subtraiu 2n. Quando eu faço essa continha aqui, fica menos n menos 1. E aí, eu provo o que eu queria provar, tá? A demonstração dessa proposição. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima. Tchau!